quem nunca se sentiu paralisado pelo medo? Ou pela dúvida de não ser bom o suficiente? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar numa história super antiga, a de Gideão, para decifrar um mapa atemporal de como superar nossas maiores limitações. Vamos entender a psicologia por trás da jornada de uma pessoa aparentemente comum que se tornou um herói. Bora lá! Olha só o nosso caminho. A gente vai passar por 5 estágios bem marcados. Vamos começar com a mentalidade de caverna, aquele lugarzinho do medo. Depois vamos ver como é confrontar os padrões que a gente herda. Em seguida, o teste da ansiedade, a necessidade de ter certeza. Aí vem a parte surpreendente, a estratégia de diminuir para crescer. E por fim, a vitória que nasce da vulnerabilidade. E tudo, absolutamente tudo, começa aqui, com as palavras do próprio Gideão. Essa frase, gente, não é só humildade não, é um verdadeiro diagnóstico. Ela escancara um complexo de inferioridade, uma mentalidade de escassez tão profunda que definia quem ele achava que era. Esse é o nosso ponto de partida. Então, vamos para o nosso primeiro estágio, a tal da mentalidade de caverna. É aqui que a gente vai entender como o medo consegue construir uma prisão invisível, uma que limita todo o nosso potencial antes mesmo da gente dar o primeiro passo. E o ponto-chave aqui é que não estamos falando só de se esconder fisicamente. É muito mais profundo. É uma crença que se instala na mente. O cérebro de Gideão foi condicionado, a pensar, para eu estar seguro, eu preciso ser pequeno, preciso ser invisível. O trauma fez ele criar uma regra. Aparecer é perigoso. E essa imagem aqui ilustra o resultado disso de um jeito brilhante. Gideão estava malhando trigo no lagar. O que é um lagar? É um buraco escondido, feito para pisar uvas. O lugar certo para malhar trigo é a eira, um lugar alto, aberto, onde o vento ajuda a separar o grão da palha. Ou seja, ele estava se esforçando muito, mas no lugar errado, de um jeito totalmente ineficiente. Por quê? Porque o medo estava ditando o método dele. E isso, claro, leva a gente a uma reflexão importante, né? Em que áreas da vida uma pessoa pode estar agindo exatamente como o Gideão? Dando o máximo de si, mas no ambiente ou com uma mentalidade que, no fim das contas, só sufoca o verdadeiro potencial. É algo para se pensar. Certo. Então, uma vez que a gente identifica essa mentalidade de caverna, qual é o primeiro passo ativo para a mudança? É confrontar aquelas crenças limitantes que a gente herda, os nossos altares internos. Olha que interessante. Antes de lutar contra qualquer inimigo lá fora, a primeira ordem foi para dentro de casa. Ele teve que destruir um sistema de crenças disfuncional que a própria família dele venerava. E aqui vem o detalhe de ouro. Ele fez isso à noite, por medo. Isso prova uma coisa fundamental. A ação pode vir antes da coragem total. Agir, mesmo com medo, é o que realmente quebra o ciclo. Ok, a decisão de mudar foi tomada. E o que quase sempre vem em seguida? A insegurança. É isso que a gente chama de teste da ansiedade. É aquela transição difícil da dúvida que paralisa para uma confiança que permite agir mesmo sem ter todas as respostas na mão. Aí o Gideão vai lá e pede 2 sinais com um novelo de lã. Psicologicamente falando, isso é muito mais do que falta de fé. Para alguém que vem de um histórico de trauma, essa é uma necessidade de controle, uma busca desesperada por provas antes de se arriscar. É a mente analítica tentando proteger um coração que já foi muito ferido. E agora a gente entra numa fase que é totalmente contra-intuitiva. Uma virada de chave. A estratégia do menos. Onde a gente descobre que a força não está nos números, mas sim na qualidade e no foco dos nossos recursos. Gideão começa com esse número aqui. 32 mil homens. Pensa nisso como o potencial bruto, Sem filtro nenhum, com tudo misturado, o bom e o ruim. O primeiro corte é cirúrgico. Medo. Todos que estavam com medo foram dispensados. Mas por quê? Simples, porque o medo é contagioso. Em qualquer projeto, em qualquer equipe, uma única pessoa com medo pode sabotar a estratégia de todo mundo. E assim, restam 10 mil. O exército já diminuiu drasticamente, né? Mas ainda não está pronto. A segunda peneira é ainda mais sutil e, sinceramente, mais reveladora. O segundo filtro elimina a impulsividade. E o critério foi a forma como os homens beberam água. É uma redução gigantesca. E o teste, que parece tão simples, revela algo muito, muito profundo sobre o foco de cada pessoa. E no final, sobram apenas 300, uma tropa de elite hiperfocada. A jornada de 32 mil para 300 é visualmente e estrategicamente chocante. Então, qual é a grande sacada aqui? O teste da água foi, na essência, um teste de inteligência emocional.
Os 9.700 se ajoelharam, focaram só na necessidade imediata, na sede. Eles baixaram a guarda. Já os 300 não. Eles se mantiveram de pé, alertas, levando a água até a boca. Eles não deixaram o instinto cegar a estratégia. Tinham autocontrole. Chegamos ao clímax. Agora, com um exército de elite minúsculo, a estratégia de batalha é completamente simbólica. Vamos ver como a vitória vem não da força bruta, mas de um lugar totalmente inesperado, a vulnerabilidade. As armas eram, para ser sincero, absurdas. Um vaso de barro, uma tocha de fogo e uma trombeta. Psicologicamente, cada uma representa uma coisa. O vaso é a nossa persona, sabe? A casca que a gente constrói para se proteger. A tocha é a nossa essência, nosso potencial brilhando. E a trombeta é a nossa voz autêntica, quando a gente finalmente age a partir de quem realmente... E este é o coração de toda a história, o princípio central. A luz da tocha só podia ser vista no momento em que o vaso de barro era quebrado. A nossa verdadeira força, o nosso propósito, só se revela quando a gente permite que as nossas cascas protetoras, o nosso ego, os nossos medos se quebrem. A vitória está na coragem de ser vulnerável. Tá, e como a gente aplica isso hoje? Bom, o lagar pode ser aquele trabalho que suga a nossa energia e limita o nosso potencial. Quebrar o cântaro é sobre abandonar o perfeccionismo, sabe? E abraçar nossa humanidade. Os 300 é sobre a importância de escolher a dedo o nosso círculo de influência, priorizando qualidade em vez de quantidade. E o grito de guerra é sobre unir propósito e ação no dia a dia. E para fechar, fica essa pergunta. A jornada de Gideão nos ensina que a transformação não é sobre se tornar invencível, mas sobre ter a coragem de se quebrar para que a verdadeira luz que existe dentro de nós possa finalmente ser vista. Então, qual é o vaso que talvez esteja escondendo essa luz?